E aí galera, tudo bom? Eu sou a Bi, sejam bem-vindos ao Dimensão Pop. Amanhã, finalmente, a gente vai descobrir quem são os vencedores do Oscar, do famoso Oscar, do Academy Awards, que premia os melhores filmes, do ano. Então eu resolvi trazer pra vocês os filmes indicados na categoria de melhor filme, que pela primeira vez eu consegui assistir todos os filmes. Na verdade foi 99% deles, depois eu explico por quê. Mas eu quero trazer pra vocês então um pouquinho da sinopse de cada um, de um overview da minha opinião sobre os filmes e quem eu acho que vai ser o ganhador da estatueta mais esperada da noite. E vamos começar falando de Avatar 2. Este é o segundo filme da franquia do famoso cineasta James Cameron, e o filme mostra a vida da família de Jake após ele se transformar em um Na'vi. Porém, uma ameaça já conhecida surpreendentemente retorna para se vingar de Jake, que se vê forçado a fugir para outras regiões do lindo planeta Pandora, para proteger o seu povo e principalmente a sua família. Já vou começar pedindo desculpa pro pessoal que curte Avatar, mas eu particularmente não achei o roteiro desse filme lá grande coisa. Eu ainda prefiro o primeiro do que o segundo. Pra mim ele foi bem parecido, na verdade, com o primeiro filme, só senti algumas adições de novos personagens e o retorno de outros personagens de uma forma meio estranha, mas até aí tudo bem. E apesar de também ser muito longo o filme, ele tem sim várias cenas bonitas, principalmente a interação entre o Jake e a família dele. E justamente pelo filme ser longo, muitas das cenas elas focam muito mais nos cenários, e nos ambientes do que na história em si. E é justamente aí que eu acho que é onde Avatar se diferencia, a parte técnica. Realmente essa parte é bem impressionante, tanto que foi indicada a 3 categorias da parte técnica. Pela experiência de assistir no cinema e pelo meu histórico com o Avatar, eu vou dar 7,5 para esse filme. Próximo filme é Nada de Novo no Front, que é um filme alemão e está disponível na Netflix. O filme mostra 4 amigos indo para a Primeira Guerra Mundial e passando por todos os percalços dessa guerra, com um foco maior em um desses jovens. Honestamente, eu tenho alguns sentimentos misturados em relação a filmes de guerra, porque por um lado, eles não fogem muito de uma mesma história, então eles mostram muito cenas parecidas, histórias parecidas, então não tem muito como fugir porque realmente está retratando uma guerra. E por outro lado, justamente por ser um filme de guerra, ele retrata coisas que realmente aconteceram, coisas que as pessoas realmente viveram e são impactantes, que trazem reflexão, então não tem também como não gostar de um filme de guerra. Como já diz o nome do filme, não há nada de novo no front, mas é justamente aí que pesa a situação, porque nada naquele cenário é lindo ou bonito de se viver, mas é o dia a dia daqueles soldados, então eles vivem aquilo, então realmente pra eles não há nada de novo. Falando sobre o filme, eu achei ele um pouco arrastado no começo, até quase metade, um pouco mais da metade do filme, eu achei um pouco cansativo, um pouco repetitivo, mas no final a gente começou a criar um pouco mais de conexão com alguns personagens, principalmente com o personagem principal, e também começou a trazer um pouco mais desse peso da guerra pra quem tava assistindo. O final, sim, é impactante, então eu falei que filmes de guerra trazem reflexões e pra mim foi esse momento que me trouxe a reflexão sobre esse filme. É bem realmente tenso aquela cena final, assim, você fica um pouquinho catatônico até quando acontece, mas não me chamou tanto a atenção o filme no total, por isso a minha nota vai ser 7,5. É claro que Oscar não é Oscar sem filme de biografia, e uma delas é sobre o rei do rock, Elvis. O filme retrata a carreira de Elvis Presley e principalmente o seu relacionamento com o controverso empresário Coronel Tom Parker. O filme em si é bem legal e eu gostei bastante porque eu não conhecia muito a história do Elvis, então pra mim foi uma novidade. E o que diferencia essa biografia de várias outras é que ela foi dirigida pelo Baz Luhrmann, que também fez Moulin Rouge, Romeo e Julieta e O Grande Gatsby. A forma única e dinâmica desse diretor de fazer filmes, ela deixou o filme um pouco mais frenético, mas ainda não saiu muito daquela pegada de biografia. E esse foi outro filme que foi bastante indicado a outras categorias, como por exemplo figurino e maquiagem. Pra mim Elvis então é nota 8. Agora parando pra pensar, eu acho que eu gostei mais de Nada de Novo no Front do que de Elvis, mas tudo bem, vai ser 8. E agora vamos falar do meu favorito da noite, que é o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Evelyn é uma imigrante chinesa vivendo com o seu pai, marido e filha nos Estados Unidos e tendo que cuidar do seu negócio, uma lavanderia. As coisas começam a se complicar na sua vida e pioram ainda mais quando uma fenda no multiverso, isso mesmo, no multiverso, é aberta, obrigando a Evelyn a enfrentar vários perigos e um deles que pode ameaçar toda a humanidade em seus diversos multiversos. Eu ainda tô processando tudo que o filme trouxe, mas apesar da história parecer confusa e ter realmente um nome um pouco complexo aí, a verdade é que o filme ele é totalmente simples nas suas mensagens.
E ele traz várias reflexões sobre tudo: família, bondade, aceitação, simplicidade, possibilidades, decisões. Eu fiquei extremamente encantada com esse filme, com todas as sensações, sentimentos, pensamentos que ele me deixou depois que eu terminei de assistir. É uma história que realmente pode parecer um pouco confusa no começo, mas ela vai tomando o seu caminho, ela vai, montando as pecinhas aí do quebra-cabeça e entrega um final perfeito. Apesar do Oscar, ser meio controverso em premiar alguns tipos de filmes, eu acho que tem grandes chances de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo ganhar, e pra mim esse filme é nota 10 e é o meu favorito pra premiação. O próximo filme se chama Os Banshees de Inisherin. Espero estar falando certo esse nome. Pardick e Colm vivem em uma pequena ilha na Irlanda chamada Inisherin. Eles eram amigos até certo dia, quando Colm abruptamente resolve cortar a amizade com Pardick sem dar nenhuma justificativa. Querendo um pouco mais de contexto, Pardick então se recusa a se afastar do amigo, o que faz Colm criar um ultimato. Todas as vezes que o ex-amigo tentar falar com ele, ele vai cortar um dos seus próprios dedos e mandar para casa dele. Admito que esse trailer me deixou muito curiosa para assistir o filme, principalmente para descobrir o real motivo do porquê o cara parou de falar com um amigo. Mas eu achei interessante porque o filme não foi basicamente sobre isso. Na verdade, essa resposta é dada logo no começo e não é sobre isso o filme. A história ela aborda vários pontos interessantes, como solidão, sanidade, perda e principalmente bondade. Inclusive, ao longo do filme, eles usam muito o termo be nice em inglês, que a gente consegue traduzir para seja bondoso, seja uma pessoa boa. Então, o filme permeia bastante nessa mensagem. E ele foi assertivamente considerado como um filme de tragicomédia, ou seja, você vai ter momentos em que você vai rir, e assim, vários momentos soltaram uma risada minha, e vai ter momentos que você vai querer chorar, porque tem umas partes bem pesadas também. E claro que não tem como deixar de citar a atuação do Colin Farrell, que inclusive tá concorrendo como melhor ator, mas eu acho que se ele não ganhar é por causa do Brendan Fraser. E pra você que quiser ver o filme, a minha sugestão é que assista em inglês, porque o sotaque deles irlandês é o melhor sotaque que eu já ouvi. I don't. There goes that theory. Pra mim, esse filme é nota 9. E chegamos a outro filme que foi um dos meus favoritos, mas que ainda assim perde por poucos pontos pra Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. E eu tô falando do filme Fabelmans. The Fabelmans é uma autobiografia do incrível cineasta Steven Spielberg, mostrando a história da sua família e os seus primeiros passos em direção ao mundo cinematográfico, inclusive usando isso para entender e lidar com as dificuldades da sua vida. Mais um filme que começou um pouquinho mais lento, mas que um pouquinho perto da metade dele começou a pegar corpo, ritmo e realmente te fazendo querer ir até o final. Eu preciso enaltecer o roteiro desse filme, que traz vários momentos de conversas um pouco densas, mas que ainda assim são fáceis de entender a mensagem. Um dos exemplos disso que eu falei é uma cena em que o Sammy, que é o retratado como Steven Spielberg adolescente, tá conversando com o tio dele, e o tio traz a pauta arte versus família, que é também uma pauta que permeia bastante o filme todo. E outro ponto altíssimo do filme é a atuação da Michelle Williams, que interpreta a mãe, do Spielberg. E ela tá concorrendo a melhor atriz, não sei se ela ganha da Cate Blanchett, mas a minha torcida particularmente tá pra ela. No final das contas, eu achei o filme delicado, artístico e muito poético, principalmente a cena final, que eu não vou falar nada sobre ela pra deixar vocês curiosos pra assistir. Apesar de não ser o meu filme favorito de todos esses, ele é o meu segundo favorito, então eu não me surpreenderia e nem ficaria chateada se ele ganhasse como melhor roteiro, principalmente, e como melhor filme. Então por isso a minha nota é 9,5 pra essa obra de arte do Spielberg. E o Oscar sempre tem um filme que às vezes é um pouco menosprezado, mas eu acho que esse daí, pelo contrário, ele devia ser visto por muitas pessoas. E eu tô falando do filme Entre Mulheres. Ele conta a história de algumas mulheres pertencentes a uma colônia cristã que foram sexualmente atacadas por alguns homens dessa mesma colônia. Elas então precisam tomar uma decisão: se elas seguem as ordens da colônia e aceitam e perdoam os seus agressores, se elas se rebelam ou simplesmente vão embora. Por isso, as mulheres de 3 famílias se juntam para discutir o futuro de todas as mulheres da colônia. Eu vou ser bem sincera, eu não estava com muitas expectativas por esse filme, justamente porque eu falei que não era um filme muito falado durante o Oscar, mas eu me surpreendi muito e esse filme me prendeu desde os primeiros minutos, muito diferente de vários outros filmes que eu assisti e mencionei aqui. Um roteiro bastante denso, com diálogos incríveis. O filme, outro ponto positivo sobre ele é que ele é 99% só de mulheres, tendo só um ator que faz um personagem coadjuvante masculino e outros adolescentes que aparecem bem rapidamente em algumas cenas. Falando desses diálogos incríveis que eu mencionei, é muito interessante porque essas falas, várias vezes elas vão dando coices, inclusive para os espectadores, tem alguns personagens, como é o exemplo de uma cena em que elas estão discutindo um assunto importante e uma delas pergunta para o único homem presente,
e fala assim, qual é a sua opinião sobre isso? E aí ele responde falando, minha opinião não importa. E aí uma delas rebate falando assim, como você sentiria se sua opinião realmente não importasse? Então, né, fica aí o questionamento. E vamos deixar mais um questionamento aí, que é, apesar do elenco 99% feminino, nenhuma delas está concorrendo a nenhuma categoria de melhor atuação, nem coadjuvante, nem principal. Enfim, é um filme que, apesar de denso, ele traz sim a sua delicadeza, e pra mim a nota desse filme é 8,5. E chegamos ao filme em que eu mencionei lá na frente que eu assisti 99% dos filmes do Oscar, o 1% que faltou foi justamente esse, que se chama Tar, e eu assisti mais da metade do filme, mas eu não consegui assistir o final porque não tava conseguindo engolir. E vocês vão saber por quê logo em seguida, depois da sinopse. Tar é um filme que mostra Lydia Tar, uma renomada maestrina que, apesar de influente no mundo da música clássica, não é uma pessoa muito agradável, e vemos durante o filme ela lidando com todas as consequências dos seus comportamentos. Vou ser sincera, eu não gostei do filme, apesar da Cate Blanchett, ela tá concorrendo a melhor atriz, inclusive, né, uma das minhas apostas para ganhar, porque a atuação dela realmente tá incrível. O filme não me trouxe nenhuma sensação positiva. Sinceramente, eu achei um filme bastante elitista, que ele não conecta com qualquer tipo de público. E eu achei que é um pouco pretensioso deles acharem que a gente sabe alguns termos ou algumas coisas relacionadas à música clássica, que não é tipo algo entregue para todas as classes e todas as pessoas. Então eu achei um pouco pretensioso da parte deles trazerem isso com muita frequência durante o filme. E outro ponto que eu não gostei é, apesar dessa personagem ela tá lidando com as consequências de atitudes que ela fez, em nenhum momento a gente vê ela fazendo esses atos. Então, o filme começa com o pressuposto de que a gente já sabe que era uma pessoa ruim, né, nos momentos que a gente conseguiu ver ali no filme, só que em nenhum momento a gente vê ela de fato sendo ruim. Então a gente não consegue nem criar uma antipatia, mas também não consegue criar uma simpatia pela personagem. Então eu achei um pouco sem conexão com o telespectador. Eu vou dar uma nota 6 só por conta da Cate Blanchett e da trilha sonora, que realmente todos os momentos que tem, né, orquestra e músicas clássicas realmente são muito bonitos durante o filme. Triângulo das Tristezas foi outro filme que eu tava bastante curiosa pra assistir depois de ter visto a sinopse e o trailer. O filme mostra um casal que durante um cruzeiro, em um iate luxuoso, conhece alguns personagens curiosos e passa por perrengues que ninguém poderia imaginar. O filme me chamou bastante atenção, principalmente por conta do assunto central, que é essa discrepância, né, entre classes sociais, entre pessoas e principalmente a falta de noção. É um filme completamente irônico que a gente já percebe logo nos primeiros momentos dele, em que a gente vê um homem discutindo com a sua namorada sobre igualdade de gênero, porque ele se sente prejudicado por ser um homem modelo que recebe menos do que ela e que não tem tanta regalia quanto ela tem. Sobre essas diferenças sociais, a gente vê elas bastante acentuadas, principalmente nos momentos em que eles entram no iate. Então a gente vê, né, cada classe social em seu local, tem os tripulantes, tem os passageiros e tem o pessoal que limpa o banheiro, cada um no seu espaço definido dentro do iate. E outra coisa que também é bem acentuada nessa hora é no momento do jantar com o capitão, em que todo mundo recebe ali um prato chique, muito bonito, e o capitão ele come um hambúrguer, que com certeza seria a minha opção se eu estivesse no iate. E o capitão, inclusive, é um dos melhores personagens, ele não aparece tanto tempo quanto eu esperava, mas dos poucos momentos que ele já aparece bêbado, porque ele não consegue lidar com as pessoas que estão dentro do iate dele, então ele só consegue lidar com eles não estando sóbrio. E esses passageiros, né, principalmente os personagens secundários, eles são apresentados de uma forma bem rápida, bem sutil, mas ainda assim foi bem certeira na característica de cada um deles. Pra mim, uma das melhores cenas e mais bizarras é o momento em que uma das passageiras, ela obriga o navio inteiro, né, o iate inteiro, o staff a parar tudo que eles estão fazendo, inclusive a cozinha, para se divertir no tobogã, simplesmente porque ela quer e porque ela é a passageira, ela tem dinheiro e ela tem o status social e todo mundo não consegue falar não para ela, então eles realmente param tudo que estão fazendo porque a mulher quer. E é claro que tem muitas outras cenas absurdas, depois acontece um acidente com o iate, várias outras coisas acontecem, e o final, pra mim que foi um pouquinho dúbio, que não faz me dar uma nota um pouco mais alta, é que ele deixou um pouco em aberto a interpretações. Então tem esse final aí não fechado. Pra quem curtiu a série White Lotus e Avenue 5, principalmente, tem muitas coisas bem parecidas, né, nas temáticas, então com certeza vai gostar desse filme. Pra mim, esse filme é nota 8,5, principalmente por conta do nome, que eu não sabia que Triângulo das Tristezas é o nome que a gente dá pra essa região aqui, do triângulo em que a gente faz isso aqui com a nossa cara. E vamos fechar com chave de ouro a nossa lista do Oscar com o filme Top Gun Maverick. O filme mostra o piloto Pete Michael, conhecido como Maverick, após 30 anos servindo como aviador para a Marinha,
e se aventurando em um novo desafio, instruir um grupo de novos pilotos a cumprirem uma missão bastante difícil. O filme é uma sequência de Top Gun lançado em 1986 e você não precisa ter assistido o primeiro filme para entender o segundo filme. Apesar disso, eu senti que em alguns momentos eu ficava um pouco deslocada, porque apareciam alguns personagens, principalmente mais velhos, que me faziam achar que eu devia conhecer eles, mas por não ter visto o primeiro filme eu não conhecia. Então talvez cause essa sensação de estranheza quem for assistir só o segundo sem ter visto o primeiro. A narrativa ela é bem simples, né? Ela segue um pouco aquela fórmula, né, de filmes de ação, mas ela contempla um pouquinho de tudo. Então tem ação, tem drama, tem romance, tem lições aprendidas. E foi justamente isso que me fez gostar desse filme mais do que eu estava esperando. E outro ponto super positivo é a trilha sonora, né? Principalmente a música tema, que mesmo não tendo visto o primeiro filme, eu conhecia e ela realmente é arrepiante em todos os momentos do filme que ela toca. Sobre os prêmios, eles também estão concorrendo a bastante categorias técnicas, né? Eu acho que leva principalmente em edição de som, vamos ver se eles realmente levam. E em edição, apesar de trabalhar com isso, eu não presto tanta atenção assim nos filmes em relação à edição, mas nesse daí eu captei vários momentos em que a edição era bem interessante. Então, tá concorrendo com outros filmes também de peso em edição, mas eu acho que tem uma grande chance também. Mas infelizmente eu acho que não leva o melhor filme, porque é um filme muito blockbuster pra ser ganhador de um Oscar. Principalmente comparado aos outros filmes com que eles estão concorrendo. Pra mim, Maverick foi então uma nota 8. E é isso, pessoal. Eu acho que não vai dar tempo de vocês verem todos esses filmes antes do Oscar, mas mesmo assim, assistam o Oscar, depois assistam os filmes, porque vale muito a pena, principalmente aqueles que levarem uma estatueta. Deixem seus comentários aqui falando qual você acha que vai levar o troféu de melhor filme e também outras apostas aqui do Oscar. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar um like aqui nesse vídeo para dar um up e também de ligar o sininho de notificação para saber quando tiver vídeos novos. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e espero que vocês também acertem a sua aposta para melhor filme do Oscar de 2023. Tchau, tchau!